Igreja do Senhor, estamos mais uma vez reunidos neste domingo, e um domingo especial, o Dia das Mães. Então eu quero aqui já desejar às mamães da igreja um feliz Dia das Mães, que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês, derramando as bênçãos maravilhosas sobre as suas vidas, e que vocês continuem iluminando cada um de nós com seu amor, com seu cuidado, e que vocês tenham assim um excelente dia e uma excelente semana. Amém? Deus abençoe a todas as mamães. Eu quero aqui também estar agradecendo a todos vocês que ajudaram, contribuíram com a nossa campanha Compartilhando Esperança. Essa semana nós concluímos aí mais de 200 famílias sendo abençoadas através da nossa campanha. E isso só foi possível porque você contribuiu, porque você nos ajudou, porque você foi generoso e entregou uma parte da sua renda para ajudar a tantos outros que estão necessitando. Isso é ser igreja, isso é ser luz no momento em que estamos vivendo muitas incertezas e muitas ansiedades, né? Um momento de dificuldade. Como igreja, nós estamos iluminando e levando esperança à vida de tantos. Quero lembrar você também que continue firme no relógio de oração, orando constantemente para que Deus possa fazer um milagre e mudar esse cenário que estamos vivendo e que as nossas vidas normais sejam retomadas. No entanto, o mais importante é que quando tudo retornar, nós venhamos a ser diferentes e nós venhamos a tirar aquilo que de bom nós aprendemos nesse tempo. Eu tenho certeza que durante esse tempo de isolamento nós estamos aprendendo muita coisa, e essas lições devem ser levadas para a vida toda. Te convido agora a estar entregando o teu dízimo e realizando a tua oferta com fé, com alegria, com o coração agradecido por tudo que Deus tem te dado. A oferta é uma semente que você planta, que gera resultados no reino de Deus. A oferta é uma semente que você planta, que no futuro será revertida em bênção para a sua vida. Lembre que existe uma lei de semeadura que governa esse mundo, e tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então lembre-se que nesse momento de dificuldade, você semeou, você plantou, no futuro você também vai colher. Então as contas da igreja vão estar aparecendo aqui na tela, e você tem a oportunidade de estar ofertando nesse momento de maneira virtual e de maneira online. Eu vou estar orando, enquanto isso você pode ofertar. Senhor Deus, eu quero orar, Senhor, a Ti, te pedir, Pai, que Tu possas abençoar a Tua igreja, os Teus filhos que nesse momento estão ofertando, que neste momento estão assistindo a esse vídeo. Senhor, que Tu derrames sobre eles a Tua graça e a Tua bênção. Fica com eles, Senhor, sempre. Dá fé, esperança, amor, de maneira que eles continuem firmes diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade
libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além deste, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além deste, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem
viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus, meu anseio és tu, Jesus, meu anseio és tu, Jesus, és tu, Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, Graça e paz sobre a sua vida, graça e paz sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom, em mais um momento, poder compartilhar com você a palavra do Senhor. E nós vamos estudar hoje, continuando aí a nossa série de mensagens, continuando aí a nossa exposição sobre o Sermão do Monte. Hoje nós começaremos o capítulo 6. Nós vamos estudar o capítulo 6. Vamos começar hoje estudando essa nova sessão. Nós estamos chegando a uma nova sessão do Sermão do Monte. Lembrando que ele tem um tema e segue, uma linha. Jesus traz essa pregação e em nenhum momento ele se desvia da temática ali, da orientação, daquilo que ele quer trazer para os seus discípulos. Mas antes de nós lermos Mateus capítulo 6, eu quero convidar você para fazermos uma oração. Quero convidar você para concordar comigo nesse momento com a oração. Vamos orar. Pai, eu quero louvar o teu nome
Eu quero te bendizer nesse momento, eu quero te agradecer por sua bondade todos os dias manifestada sobre nós. Eu quero te agradecer por sua graça que nos alcançou, que nos fortalece a cada dia e que nos habilita a vivermos a vida que o Senhor quer que a gente viva. Eu oro por esse momento em que estaremos expondo a tua palavra, que o teu Espírito Santo me conduza de maneira que a palavra seja pregada, que as pessoas possam compreender, que haja frutos, que haja edificação e que, acima de tudo isso, essa será sempre a nossa oração, para que o Senhor seja glorificado. Nos abençoa. Continua com a tua mão estendida sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós vamos ler Mateus capítulo 6. Como eu disse, nós estamos chegando a uma nova sessão do Sermão do Monte. No capítulo 5, nós trabalhamos 3 sessões. Digamos que essa seria uma 4ª sessão, né? Nós trabalhamos na primeira sessão, nos versículos de 3 a 12, capítulo 5 de Mateus, quando ali, né, foi trazido para nós, trazido aos discípulos, Jesus trouxe sobre as bem-aventuranças, delineando, né, demarcando ali o perfil, né, do caráter do cristão. Ali nas bem-aventuranças nós podemos perceber claramente o perfil em poucos princípios, em poucas bem-aventuranças, ali no máximo 8, nós podemos ver o caráter do cristão sendo delineado. Ali é o caráter do verdadeiro cidadão do céu. Você que é cidadão do céu, você já é cidadão, você já é um cidadão do céu. Então ali nós temos as marcas, as evidências, as características daquele que faz parte do reino de Deus, que é cidadão dos céus. Isso nós vimos na primeira sessão. Na segunda sessão, nós já vimos a função, né? Uma vez descrito quem nós somos, lá nas bem-aventuranças, de 13 a 16, nós temos aqui como é que nós devemos reagir diante desse mundo. Qual é o nosso papel, qual é a nossa função, né? Qual é o propósito, o que nós devemos fazer. Nós vimos isso em 13 a 16 e também a reação, né? Como é que o mundo reage diante daqueles que são cidadãos do reino dos céus. E a terceira sessão, que foi a última que a gente viu, do versículo 17 ao 48, Jesus abordando a relação do crente, né, entre o crente e a lei de Deus. E aí a gente conversou sobre a interpretação, na maioria das vezes errada, por parte dos escribas e fariseus, focando apenas na letra da lei, deixando de lado os pormenores, aspectos extremamente importantes, na verdade, deixando de lado o espírito da lei. E Jesus vem e faz um contraste aí daquilo que realmente o que a lei queria dizer, daquilo que realmente a lei estava dizendo, diferente do que os escribas estavam ensinando. Então a gente viu isso até o versículo 48. E finaliza o versículo 48 com aquele versículo extraordinário, aquela exortação extraordinária para todos nós. Não sei se você lembra do versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. E aí o desafio, finalizando nessa primeira parte, essa terceira sessão do capítulo 5 com esse versículo. Agora nós vamos para uma sessão inteiramente nova, que é o capítulo 6, que envolve todo o capítulo. Vamos ler? Mateus, você pode pegar a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 3. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes,
Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ok? Então vamos ficar até o versículo... Não, vamos ler o versículo 16 em diante. Vamos ler também o versículo 16. Nós lemos até o versículo 15. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai que em secreto, e teu pai que vem em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Versículo 18. Então vamos ver, vamos tentar nessa oportunidade tratar aqui do versículo 1 até o versículo 18. Nós temos aqui no capítulo 6 a apresentação do quadro do cristão que vive neste mundo na presença de Deus, em submissão ao Senhor e em completa dependência a Ele. O que Jesus está nos trazendo aqui nesse capítulo, falando aos seus discípulos, na verdade é uma continuação daquilo que ele vem falando no capítulo 5, E o que é enfatizado aqui, a gente não pode esquecer, é que o fato de estarmos constantemente na presença do Senhor. Nós vamos ver a relação, a gente vai perceber aqui no capítulo 6, nós vamos refletir sobre a nossa relação com o nosso Pai, enquanto nós caminhamos, enquanto nós estamos na peregrinação da caminhada cristã da nossa vida. Então, Mateus 6, na verdade, é uma espécie de passar em revista a nossa vida como um todo, considerando os dois aspectos. No primeiro aspecto, do 1 ao 18, e o segundo, do 19 até o 34, que é o último versículo do capítulo. Nesse primeiro aspecto, que é o que nós vamos tratar hoje, de 1 a 18, nós vamos ver a questão da nossa vida religiosa, da nossa espiritualidade, melhor dizendo, sobre a cultura e a nutrição da nossa alma, a nossa piedade, enfim, nós vamos tratar sobre isso, sobre mais especificamente do nosso relacionamento com o Senhor. Então ele vai tratar exatamente sobre essa questão. E Jesus vai aqui trazer orientações aos seus discípulos a partir de 3 práticas, de 3 atitudes que eram, digamos assim, obrigações extremamente rigorosas, vivenciadas, aplicadas pelos judeus piedosos. Os judeus piedosos daquele tempo, eles tinham essas 3 práticas, e Jesus está dizendo aqui que aquele que é cristão, aquele que é seu discípulo, aquele que nasceu de novo, também tem 3 práticas essenciais para viver no seu dia a dia. Então, assim, são
que marcam essas 3 práticas, elas vão marcar a vida de todo o cristão. É isso que ele vai tratar. Então, quais são elas? São essas 3 marcas que nós vamos trabalhar hoje. Primeiro, ele fala de dar esmolas. Segundo, ele fala sobre a prática da oração. E terceiro, ele vai falar sobre a prática do jejum. Então, essas 3 são 3 práticas, 3 principais obrigações religiosas que os judeus, eram acostumados a fazer, acostumados a praticarem, e que Jesus também vai exigir dos seus discípulos. Só que tem aqui um princípio, antes de falar das obrigações, antes de adentrar nas obrigações, ele vai enfatizar um princípio extremamente importante. Eu quero que você preste atenção no versículo 1, tá? Veja aí no versículo 1 de Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus, antes de falar das práticas e de orientar os seus discípulos, ele está trazendo um princípio extremamente interessante. Em nossas ações não se deve haver ostentação nenhuma, e muito menos a busca de uma aprovação social. Porque se isso acontecer, nós já perdemos a nossa recompensa. Atos públicos de obediência são extremamente valiosos e honrados. Isso sem dúvida, isso não tira nenhum mérito, né? Qualquer ação que a gente fizer de obediência de maneira pública, isso é valioso e honroso. Mas se são feitos apenas por uma questão de reconhecimento público, nós perdemos, ou seja, não haverá recompensa da parte de Deus. Então Jesus estabelece princípios para a espiritualidade na vida religiosa. Poderíamos dizer que esses são princípios para uma verdadeira espiritualidade. Nós queremos viver a vida cristã num contexto de espiritualidade genuína, sincera. Jesus vai trazendo aqui o norte. Era exatamente isso, era esse o diferencial. E ele vai sempre fazer comparação da maneira como os fariseus estavam vivendo, como os gentios estavam vivendo, em relação ao que ele esperava dos seus discípulos. O que Jesus espera de mim e de você, o que ele espera de nós, ele vai trazer orientação aqui nesse capítulo, nesse texto. Primeiro, versículo 2. Dos versos 2 a 4, ele vai falar sobre a primeira prática, que é dar esmolas. É um termo assim, não é muito comum a gente usar. Não, está dando uma esmola. É uma palavra que não tem, digamos assim, muita aceitação. E é interessante que a questão de esmola, a palavra esmola no original, ela tem um sentido, ela tem um significado de misericórdia, ela tem um significado de compaixão, de sofrer junto. Então, essa primeira atitude que Jesus espera do seu discípulo é uma atitude de que ele seja compassivo, de que ele seja misericordioso. E é interessante que o versículo começa dizendo quando. Isso subentende, né? A gente tem essa compreensão de que não é se ele der esmola. Ele está demonstrando aqui que é uma prática normal, natural na vida daquele que é discípulo de Jesus. Ele diz, quando, pois, deres esmola, então isso faz parte, dar esmola, ser generoso, ser benevolente, ser compassivo, se importar com o outro, isso é uma prática do cristão. Jesus deixa isso bem claro, tá? Então ele vai trazer uma orientação diferente de como faziam os escribas. Ele diz assim, olha, só que quando você fizer esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. É interessante que o contexto aqui é que quando eles estavam, por exemplo, na sinagoga, que alguém desse uma oferta maior, então se tocava uma trombeta e aquela pessoa que deu uma oferta maior, ela era chamada à frente, ela sentava ao lado do rabino, né, e ele era honrado e aquilo era, enfim, digamos assim, toda essa cerimônia, na verdade, para atrair a atenção e a aprovação
dos outros. Jesus está dizendo, olha, não façam isso, não sejam como os hipócritas nas sinagogas. Aqui o hipócrita está falando daquele que é um ator, daquele que representa um papel, daquele que não está falando aquilo que é da sua vida real, ele faz uma representação. Não sejam como os hipócritas nas sinagogas ou nas ruas para serem glorificados pelos homens. Eles davam esmolas, eles faziam essas ofertas, eles eram generosos, mas a motivação deles era para que as pessoas o aplaudissem, as pessoas o honrassem, né? E Jesus está dizendo, em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Aí ele vai falar o seguinte no versículo 3. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ou seja, ele tá trazendo aqui um ensinamento de que nós devemos fazer a coisa de uma maneira tão secreta, tão sem alardes, tão sem demonstração, que o que eu faço com a mão direita foi, digamos assim, de uma forma tão sutil, tão escondida, que nem mesmo a minha mão esquerda percebeu. Ele está falando o quê? Que eu não devo refletir sobre aquela ação, não se deve ter nenhuma forma de tratar aquilo como importante, ou seja, eu devo deixar aquilo de maneira desinteressada. Somente Deus deve saber o que é dado, né, em segredo. Então é mais ou menos isso que ele está fazendo. E no sentido de dar esmola, né, dar esmola, tem o seguinte entendimento. É tentar ajudar a alma e o corpo, né, do próximo através do sacrifício voluntário de si próprio. Dar esmola tem essa significação. É você tentar ajudar a alma e o corpo do próximo, né, através do sacrifício voluntário de si próprio. Então, Jesus estava orientando os seus discípulos a fazerem isso. E nós devemos fazer sim, né? Porque a esmola tem a ver com a questão da misericórdia, da compaixão, e nós devemos agir com atitude de misericórdia, mas com a motivação correta. O que Jesus está dizendo aqui para eles, olha, vocês precisam ter a motivação correta. A motivação correta de nós ajudarmos o outro, de nós abençoarmos a vida de outra pessoa, é para que essa pessoa realmente seja abençoada, para que ela supra a sua necessidade e, acima de tudo, para que Deus seja glorificado. Jesus está trazendo essa orientação para os seus discípulos. A misericórdia, ela deve fazer parte da nossa vida porque ela é uma expressão legítima da espiritualidade cristã. Não existe uma espiritualidade verdadeira sem uma atitude de misericórdia. Um coração regenerado, ele se evidencia através de diversas atitudes. E uma delas é com atos de misericórdia, ou seja, uma pessoa que é transformada, uma pessoa que é alcançada pela graça, uma pessoa que foi regenerada, ela tem ações, ela tem atitudes e iniciativas de misericórdia para com o próximo. Socorrer os necessitados é uma expressão da nossa fé genuína, da nossa fé verdadeira. Então era isso que ele estava dizendo, olha, vocês têm que fazer isso. Isso faz parte da nossa vida, mas com a motivação certa, não simplesmente para atrair a atenção das pessoas para vocês, não para que vocês busquem o reconhecimento das pessoas, mas para que Deus veja e Ele vendo, Ele venha nos recompensar, ok? Então essa foi a primeira prática orientada pelo Senhor. A segunda é como se deve orar. Nós sabemos, né, que essa é uma das disciplinas espirituais que deve marcar a vida do cristão. Se você é cristão, se você já teve essa experiência de novo nascimento, de se encontrar com o Senhor, de ter sido alcançado pela graça, a oração faz parte da sua vida. E Jesus está dizendo aqui, ó, quando vocês orarem, da mesma forma, isso fazia parte da vida deles. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, para chamar a atenção das pessoas, das sinagogas, nos cantos das praças. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará.
E ele vai fazer aqui duas orientações. Olha, não sejam como os hipócritas, que centralizam a oração em si mesmos, são egoístas, estão pensando nos elogios que vão receber, nos aplausos ou nas honrarias que querem receber, esperam receber das pessoas. Mas ele vai dizer também que nós não devemos fazer as nossas orações como os gentios. Como era que os gentios faziam? Como era que os pagãos faziam as suas orações? Eles recitavam repetidamente suas orações aos seus deuses, achando que por repetir aquela oração, falando a mesma coisa ao mesmo tempo, eles seriam ouvidos pelos seus deuses. Aí Jesus disse, olha, não sejam como os gentios, não sejam nem como os hipócritas que oram para chamar a atenção para si, e nem como os gentios que usam de vãs repetições, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que ele peçais. Jesus está orientando aqui sobre a oração, né, para que a gente não seja nem como os hipócritas, nem como os gentios. Agora ele vai trazer uma espécie de esboço, uma estrutura a qual as nossas orações devem ser feitas. Por exemplo, a minha oração e a sua oração, ela deve ser esboçada dentro desse modelo. Jesus traz aqui um modelo que vai confrontar os escribas que estavam ouvindo ali, né? Principalmente ele vai dizer assim, olha, portanto vós orareis assim. Então ele passa a ensinar aqui. Essa oração não é para que você esteja repetindo-a ao tempo todo, 2, 3, 4, 5 vezes ao dia. Não. Aqui nós temos um esboço, nós temos uma estrutura, nós temos um modelo, nós temos princípios que devem ser observados, que devem ser seguidos sempre que nós formos orar, sempre que a gente for, né, ter a nossa oração. Aí ele vai dizer assim, orareis assim, Pai Nosso. Isso aqui já foi chocante. A expressão Pai, quando Jesus se refere a isso, para os judeus isso foi chocante, porque a relação deles com Deus era apenas no contexto de uma transcendência, uma coisa mais distante, uma coisa de Rei do Universo, do Senhor Criador. Eles não tinham essa intimidade, eles não tinham essa familiaridade. E Jesus está dizendo assim, olha, a nossa oração deve ser nesse nível de intimidade, deve ser nesse nível de familiaridade. Chamar Deus de Pai é entender que nós somos filhos. Só pode fazer essa oração quem é discípulo, só pode fazer essa oração quem já entendeu a graça. Porque é chamá-lo de Pai, entender que nós somos filhos por causa da sua graça, porque Ele nos escolheu através de Cristo Jesus, porque Ele nos salvou. Então nós temos esse entendimento. Aí ele vai dizer, olha, então essa é a primeira orientação. A nossa referência a Deus é chamá-lo de Pai. Isso falando de uma familiaridade de maneira reverente, né? De uma intimidade, de uma aproximação. Pai Nosso, que aí ele não fala, ele tira do contexto da individualidade para o centro de uma comunidade. O Pai não é meu, mas o Pai é nosso, então fala do contexto dessa comunidade. E ele vai dizendo, Pai Nosso, que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Então nós temos 3 princípios aqui, 3 pedidos aqui. Glorificar o nome do Senhor, que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade. Então as nossas orações, a nossa oração ela deve começar assim, nesse nível de intimidade, exaltando o caráter. Quando fala santificado seja o teu nome, nós precisamos entender quem Deus é. O nome está relacionado ao caráter. Deus é santo, então nós precisamos orar com esse entendimento de que Deus é santo, santificado seja o teu nome, e ao mesmo tempo que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então esse é o norte para mim e para a sua oração. Eu não tenho que falar isso de maneira aleatória, eu tenho que entender que o Deus a quem eu estou orando é um Deus santo, que o seu reino seja estabelecido, e que a sua vontade seja feita. Para que a vontade de Deus seja feita, eu preciso conhecê-la e ao mesmo tempo eu preciso me submeter a ela. Não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero, mas é a vontade do Senhor. Olha o que nós estamos dizendo para o Senhor. Deus, que seja feita a sua vontade.
E em boa parte, né, das situações ou das circunstâncias, a vontade de Deus, ela é diferente da nossa, na maioria das vezes. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, nós entendemos isso. Então, os 3 primeiros pontos dessa oração é se referindo a Deus. Então Jesus está dizendo, orem assim, nesse contexto de familiaridade, mas entendendo quem ele é, buscando o seu reino e a sua vontade. Aí depois que a gente exalta o nome dele, depois que a gente coloca ele em primeiro lugar, aí a gente vem para os nossos 3 pedidos: material, espiritual e moral. O que ele vai dizer? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está falando daquilo que é material, daquilo que a gente necessita, que nós devemos orar ao Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas. Está falando daquilo que é espiritual. Nós não precisamos apenas de pão, nós precisamos de perdão. Não é apenas o corpo que precisa ser assistido, mas a alma, e o perdão tem a ver com a nossa alma. E ele vai falar, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está falando de uma questão moral. Está falando de reconhecer a sua impotência. Nós devemos entender isso. Nós devemos nos submeter ao Senhor e pedir, olha, nós não temos condições de nos livrar dos problemas, das situações, que o Senhor nos ajude a nos manter de pé. Então ele está falando para que a gente nessa oração reconheça a nossa impotência, a gente tenha consciência dessa impotência, dessa fragilidade, que como é a nossa realidade, né? E ele vai dizendo, né? Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Alguns dizem que essa expressão, né, ela foi acrescentada posteriormente, mas que é interessante, né, se encerrar a oração a partir desse contexto, né, do contexto de que tudo é para a glória de Deus, né, o poder, reconhecer o seu poder, reconhecer o seu reino e a sua glória para sempre. Então, nós temos aqui rapidamente um esboço de como deve ser, os elementos que devem fazer parte da nossa oração. Primeiro, nos familiarizando. Deus quer que eu e você o chamemos de Pai. Deus nos chama para esse relacionamento. Então eu sou filho, então eu tenho que viver como filho. Eu converso, mas eu tenho entendimento de quem Ele é, a sua santidade, a reverência que eu devo ter para com Ele, a prioridade do reino, a sua vontade. É a vontade dEle que tem que prevalecer e não a minha. Muitas vezes a minha sendo diferente da dele. Então a que tem que prevalecer é a vontade do Senhor e não a nossa. E depois ele vai dizer, olha, nós devemos nos importar conosco, né? Ele vai falar que o Pai é nosso, né? O pão é nosso, está falando no contexto de comunidade, ele sai do contexto da individualidade, como eu já disse, para o contexto de comunidade. Então nós temos aqui Jesus ensinando os discípulos a uma oração. Não é para que fosse repetida. Essa é a oração genuína, essa é a oração que faz parte da espiritualidade verdadeira, né? Daquele contexto que exalta o Senhor, que busca glorificar o nome do Senhor. E nós sabemos que a oração é mais do que buscar as bênçãos de Deus, é deleitar-se no próprio Deus. Não existe cristianismo sem oração. Ela sempre consiste, a verdadeira oração, ela sempre consiste em quê? Em uma preocupação com a glória de Deus e com a sua vontade. Ela é teocêntrica, é Deus no centro, a sua prioridade, é o seu interesse. E é exatamente isso que ele estava falando. Ele finaliza o versículo 14 e 15, falando sobre o perdão, a urgência desse perdão. Uma vez tendo sido perdoados pelo Senhor, é natural, uma vez arrependidos, uma vez perdoados pelo Senhor, é natural e nós temos essa capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam. Seria mais ou menos isso o que a gente tem nos dois versículos, né? Então, essa relação do perdão vertical em relação ao perdão horizontal. Eu recebi de Deus, né? Perdão vertical, o Senhor me perdoou e da mesma forma que Deus me perdoou, eu tenho condições de perdoar aquele que me ofendeu. Né? Então, quando fala de dívida, aqui está falando de pecado, que é a mesma tradução. E por último, né, a última prática que ele vai falar é sobre o jejum. Então,
O cristão ou o discípulo é aquele que dá esmola, é aquele que é misericordioso, que é generoso, que é benevolente, que se compadece, que sofre junto, dar esmola. É aquele que ora. É aquele que ora, mas ele não ora para chamar a atenção para si. É aquele que ora com a ideia, o entendimento de Deus no centro, a vontade do Senhor está em primeiro lugar. Ele ora nesses moldes, ele ora nesse caminho aqui, e ele também jejua. Aqui a prática do jejum, que é muito comentada, as pessoas falam que é importante, não é importante, que o jejum hoje, enfim, existe uma série de interpretações diferentes em relação ao jejum. Primeiro que nós entendemos aqui que Jesus está dizendo que faz parte da vida do cristão o jejum. Os judeus tinham a obrigação de jejuar uma vez por ano, no dia da expiação. Os fariseus estabeleceram que eles deveriam jejuar 2 vezes por semana, acho que na segunda e na quinta-feira. Eles estabeleceram isso. Só que nós precisamos entender que o jejum, né, assim como dar esmola, a oração e o jejum, eles têm que ter um contexto de espiritualidade. Nós temos que entender que devem existir propósitos espirituais. Nós não podemos simplesmente deixar de nos alimentar e achar que dessa forma mecânica, dessa forma sem um propósito, a gente está fazendo o jejum. O jejum é a abstinência de alimentos, certo? Com vista a propósitos espirituais. Isso Martin Lloyd Jones vai falar, né? Vai defender essa ideia de que a noção bíblica do jejum é por certos objetivos e razões espirituais. Então, quando nós temos razões espirituais, motivos espirituais, nós jejuamos. E esse jejum ele está ligado a uma espécie de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento. O jejum ele está associado a isso, a um coração quebrantado, a um coração que está se humilhando diante do Senhor e que tem um propósito específico. Esse jejum, e o jejum foi praticado por homens do passado, profetas, reis, apóstolos. O próprio Jesus jejuou, né? Então, assim, no Novo Testamento, os apóstolos jejuaram, nós temos diversas referências sobre isso. Fez parte da vida dos reformadores, né? De momentos de avivamento. George Whitefield e os irmãos Wesley também experimentaram o jejum. Então, assim, ele deve ser praticado de forma com entendimento, né? Nós devemos ter esse entendimento de que o jejum ele está associado a uma postura de quebrantamento, é um exercício espiritual que o cristão deve fazer. Ele deve fazer parte, sim, da vida do cristão, mas no sentido de uma orientação de Deus. Nós não devemos jejuar simplesmente no sentido de barganha, tem nada a ver. Eu vou jejuar para ver se eu consigo isso, para ver se eu consigo aquilo. Esse não é o jejum bíblico, esse jejum não é aceito, não é visto, não é, digamos assim, requerido por Deus. O jejum que Deus aceita é aquele quando nós estamos com a nossa vida alinhada com Ele, quando há um entendimento do Senhor, quando existe uma necessidade percebida por nós espiritualmente, então nós nos abstemos de alimentos. Na verdade, é uma disciplina espiritual que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Então, a quem nós queremos agradar diante das nossas atividades, diante dessas práticas que nós estamos tendo? Quando nós damos esmolas, quando nós oramos e quando nós jejuamos. Infelizmente, nós somos tentados, assim como os escribas e fariseus, a uma atitude de hipocrisia, de fazer aquilo para chamar a atenção das pessoas, e isso é pecado. Por isso que Jesus adverte aos seus discípulos, e essa advertência é para nós. É para mim e para você. Devemos sim dar esmolas, nós devemos sim orar, nós devemos sim jejuar, mas com a motivação correta de agradar ao Senhor primeiramente, de não fazer alardes daquilo que nós estamos fazendo, nem nas esmolas, nem na nossa oração e nem no nosso jejum, como faziam os hipócritas, como faziam os escribas e fariseus. Certo? Então, vamos fazer uma aplicação para a nossa vida. Jesus espera de mim e de você, no mínimo, essas 3 obrigações: dar esmolas, orar e jejuar. Como eu e você, como nós temos vivido
dentro desse contexto que Jesus espera de nós. Você tem feito isso? Você tem sido misericordioso? Você tem sido generoso? Você tem se importado com aquele que está passando necessidade? Você tem orado? Como tem sido sua vida de oração? Você realmente tem buscado ao Senhor? Nós vivemos um momento extremamente oportuno. Os dias que nós estamos vivendo de pandemia, de caos, de incerteza, de medo, de insegurança, de tantas outras coisas, são oportunidades, são momentos específicos de nós vivenciarmos isso. Existem pessoas que precisam de nós e nós precisamos ajudá-las. Existem pessoas que precisam não apenas do alimento, mas também da oração. E nós precisamos organizar a nossa vida, disciplinar a nossa vida espiritual. E tudo isso deve ser feito com um único propósito, com a motivação certa, com a motivação de glorificar e de exaltar ao nome do Senhor. Como nós temos agido diante dessas três obrigações? Então, aqui nós encerramos essa primeira parte, essa quarta sessão, do versículo de 1 a 18. E se Deus nos permitir, na próxima oportunidade nós daremos sequência a partir do versículo 19. Mas fique atento, essa orientação de Jesus aos seus discípulos do que nós devemos fazer como discípulos do Senhor. Vamos orar. Ó Deus amado, muito obrigado pela tua palavra exposta, muito obrigado pela revelação escrita, pela tua palavra que é viva, eficaz, a tua palavra que nos orienta, a tua palavra que ministra o nosso coração, que traz conforto, exortação e orientação para a nossa alma. Muito obrigado, que esta palavra esteja orientando cada um de nós, que sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor comprometidos com a generosidade, com a misericórdia, com a oração e com a prática do jejum. Que a tua mão seja sobre nós. Amém? Que o amor do Senhor, o imensurável amor, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, estejam sobre você, a sua casa, a sua família, hoje e para todo sempre. Deus o abençoe no nome de Jesus. Amém.